Muito bem, voltamos. Depois de um café maravilhoso, o pastor Diogo ainda está aqui no cafezinho. Agradecer a sua audiência e pedir a você que nos segue, compartilhe esse conteúdo, nos ajude nessa divulgação, né? Nós estamos avançando e tentando escalar, né? Afinal de contas, não é um conteúdo muito fácil de ser feito, não é verdade? Então, nós contamos com a sua ajuda. Por favor, divulgue. Coloca aí, compartilha aí no seu status, né? Manda para um amigo, manda para alguém que você entende que precisa ouvir uma palavra como essa para receber libertação. Enfim, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Nós somos o podcast de Fora do Sistema. Nós temos como objetivo, como alvo, trazer um esclarecimento daquilo que a palavra de fato diz, fora de tudo aquilo de todo aquele contexto, de tudo aquilo que se fala em cima das plataformas, das instituições. Nós estamos aqui não falando de uma igreja de 4 paredes, nós estamos aqui falando da igreja que tem 2 pernas. Exatamente. Achei lindo isso. Estamos aqui falando e trazendo a igreja que tem 2 pernas. Vai ser arrebatado. E é a que vai conhecer vai conhecer a cidade celestial. Então nós queremos convidar você, faça parte disso. Agradecer mais uma vez ao Instituto Marília Mendonça, que com muito amor tem aqui nos ajudado. Se você quer patrocinar esse movimento, se você quer patrocinar esse programa, se você quer ajudar essas pessoas, nós temos lá o nosso movimento lá na Angola com o pastor Daniel, né? Nós estamos lutando aqui para poder ajudar os nossos irmãos africanos ali na Angola, né, onde o pastor Daniel se encontra. Tem um trabalho lindíssimo ali com as crianças. Família do Reino. Acho que você pode procurar aí também, né, nas redes. Tem um trabalho muito bem feito, muito bonito, né? A produção, por favor, produção, lembra aí, estou pedindo sempre, coloca as imagens aí, né, do nosso desse movimento que o pastor Daniel tem feito lá, né? Nós temos a Casa de Davi também, que nós temos algumas imagens, aqueles registros que vocês fizeram. Sim. Manda para a produção, manda lá, para eles também poder fazer a edição, colocar ali, né? Aquela pastor Marcos, pastora Rose, manda lá também aquelas imagens, pastores, tá? Para a gente poder colocar ali também na nossa programação, né? Nós temos também a Cidade de Deus, doutor Ronaldo Zago. Nós estamos aqui lutando também para tentar levar alguma doação, alguma coisa. Isso só é possível se você também nos ajudar. Nos ajude, sabe, querido? Não é nada demais. Não estamos aqui pedindo para construir templos extraordinários. Não estamos aqui pedindo dinheiro para comprar carrões espetaculares. Não estamos aqui pedindo dinheiro para nós fazermos viagens para a Disney, não. Nós estamos aqui pedindo a sua ajuda e a sua doação para ajudar pessoas que precisam, que não têm o básico, que é arroz e feijão. Esses dias, a nossa querida irmã Maia, né? Mayra, nossa irmã Mayra, um abraço forte, um beijo no seu coração, minha irmã. Todo mês ela tem dado uma contribuição. Eu preciso falar aqui, eu preciso falar o nome, honrar essas pessoas. Ela mandou uma contribuição lá para a África, para o pastor Daniel, e acredite você, pastor Daniel juntou ali cerca de 100 crianças. Você está pensando que o pastor Daniel aí, com o projeto dele lá, né? Você está achando que ele comprou com a família do reino? Ele não comprou pirulito, balinha, algodão doce, porque aqui no Brasil, se a gente for fazer pula-pula, se a gente for fazer uma festa aqui no Brasil, para as crianças nossas aqui, é pula-pula, é chocolate, não sei o quê. Isso é que traz alegria para as nossas crianças lá. Sabe o que leva a alegria para as crianças lá na África? É um prato de arroz com feijão. O movimento, uma coisa linda. Produção, põe esse negócio aí para o nosso telespectador ver o quanto é lindo esse trabalho que é feito lá pelo pastor Daniel, o trabalho que é feito pelo pastor Marcos na Casa de Davi. Nós estivemos lá com o pastor Marcos na Casa de Davi, inclusive nós estamos, né, pastor Diogo, pastor Isaac, pleiteando aí um projeto para levar sustento financeiro para o projeto, para a Casa de Davi, né? Deus tem nos dado uma estratégia aí, daqui a pouco nós vamos até falar, quem sabe nós vamos até filmar e te mostrar a coisa no ato acontecendo. Então nós não estamos aqui pedindo a sua ajuda, querido, para melhorar as nossas vidas, não.
Até porque nós três aqui fazemos o nosso corre, né? Como a gente, na gíria aqui, né? A gente faz o corre para poder sobreviver e não para. É bem cedo. Exatamente. Começa das 5 horas, 4h30, 5 horas da manhã. Então, esse apelo eu estou fazendo aqui para você, para que você nos ajude a ajudar pessoas que precisam. E diga-se de passagem, como disse o pastor Diogo, são muitas pessoas que precisam de um prato de arroz com feijão. Vamos estar colocando no nosso WhatsApp também. O WhatsApp, isso, nós vamos colocar nesse rodapé aí, ó. Né? E as pessoas podem entrar em contato querendo saber a mais sobre exatamente. Tem aberto para esclarecer. Falar, passar, né? Não importa em que região do planeta que você esteja. Você pode mandar a sua doação e nós vamos usar aqui, nós vamos mostrar aqui no nosso podcast para onde a sua ajuda está sendo direcionada, tá certo? Então, por favor, compartilhe aí, nos ajuda a escalar isso. Nós estamos começando esse trabalho, mas assim, nós estamos começando no peito e na raça mesmo, né? Nós estamos começando no peito, na raça e na vontade de fazer, de cumprir o propósito, que é ajudar pessoas, que é transformar vidas, que é trazer esclarecimento, libertação por intermédio do verdadeiro evangelho. Então nós estamos aqui intimando você, participe disso conosco e com certeza, meu irmão e minha irmã, Deus há de fazer muito mais, de uma maneira abundante, pela sua família, Voltando aqui à nossa discussão de hoje, a nossa orientação de hoje, nós estamos falando acerca do arrebatamento. E eu queria chamar o senhor aqui, pastor Isaac, e perguntar para o senhor mais uma vez, quem é que vai participar deste grande evento da humanidade? Como eu já disse, eu vou reiterar aqui, todo aquele que crê. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Yud-Rei Vav-Rei, a Yahweh. Sem fé é impossível agradar a Yahweh. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. A fé, o crer, te separa só para pertencer a ele. Então, essas pessoas que acreditam, que creem que Yahshua Mashiach é o Salvador, é o Redentor, é o Libertador único delas, Uau. Que acreditam que a graça é suficiente. Sim. Entende? Não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua, não é o quanto você faz, é o quanto você crê, é o quanto você espera por ele. Existem 3 afirmativas que eu acho muito boa em relação ao arrebatamento, que é a fé, a esperança e o amor. Fé é aquele que crê que ele está voltando. Esperança é aquele que espera pela vinda dele e amor é aquele que ama esse encontro com ele nos ares, que é a noiva. Entende? Sim. Então eu preciso crer que ele está vindo, espero pela volta e amo a vinda dele. Eu tenho essa expectativa de encontrar com aquele que morreu por mim, que me salvou, que me libertou, que pagou o preço pelos meus pecados. Eu preciso fazer isso. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele mostra algo interessante. De Abel até os apóstolos. Todo o relato que é feito nesse capítulo só fala da fé que eles tiveram. Isso. E todos nós sabemos que Abraão errou, que Sansão errou, que Davi errou, que Moisés errou, que todo mundo errou. Mas nesse texto não se fala sobre os erros. Por que que não se fala sobre os erros? Por que só fala da fé que eles tiveram? E alguns de nós, teologicamente, dizem que até o hall dos heróis da fé. Como se tivesse mérito algum em nós. Não, é graça. Conseguimos receber a graça de crer. Entende? A graça de acreditar, a graça de viver pela fé. Tudo isso é favor imerecido do qual ninguém é digno. Hoje, por exemplo, eu posso olhar para vocês e encontrar pecado em vocês.
certo? Eu olho para você agora e encontro um pecado em você. Agora, o nosso Pai Celestial, Yud Rei Vav Rei, Ial, ele não encontra esse pecado mais. Por quê? Porque nós estamos em Yahshua Mashiach, nós estamos em Cristo, no Messias. E a Bíblia diz, se alguém está no Messias, em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz assim, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, a saber... Ou seja, há uma possibilidade de cometer o pecado. Eu acredito que o Espírito Santo, quando inspirou João para escrever isso, já inspirou para dizer assim, João, eu sei que eles vão errar, só que esse erro já foi punido, esse pecado já foi pago. Entende? Romanos 4, 25, ele foi entregue à morte para pagar os nossos pecados, ele já pagou. Entende? Deus não pode punir quem já foi punido. E nós fomos punidos no corpo de Yahshua Mashiach pendurado no madeiro, onde ele se fez maldição no nosso lugar. Deus seria injusto cobrar uma dívida que já foi paga pela segunda vez. E ele não é injusto. Entende? Agora, alguém pode dizer assim, o pastor está dizendo que a gente pode pecar. Não, não estou dizendo que você pode pecar, não. Você peca mesmo se você falar que você pode. Aliás, é um dos argumentos que é usado contra nós também, né? Então, mas quem fala isso, está falando isso porque tem uma inspiração demoníaca por trás disso. É um dos argumentos que é usado contra a gente também. Totalmente. Na realidade, nessa atitude que o senhor disse, existe demônios por trás de tudo isso. É interessante que em Hebreus capítulo 11, quando Noé, devidamente instruído pela essa palavra, ele equipa a arca e leva todos para dentro dela. É interessante que após as pessoas entrarem à arca, existiu sim a condenação. A atitude de fé de Noé condenou o mundo. Trouxe condenação para aquele que não cria. Então, hoje, nesse tempo, eles traz uma instrução totalmente fora do contexto. Estávamos falando de contexto. Mas vocês trazem fatos isolados? Não, nós cremos, porque Noé, recebendo a instrução, crendo, já crendo naquilo que não acontecia, ou não aconteceu. Noé creu, aparelhando a arca, todos entrando na arca, a arca se fechou e houve condenação. O arrebatamento ele vem de uma maneira muito forte nos tempos de hoje, trazendo condenação para aquele que não crê, para os filhos das trevas, porque eles vão ver esse acontecimento. Eles vão poder ver o acontecimento, o arrebatamento. Num fechar e abrir de olhos, como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente, o anjo vai receber a ordem e o povo vai ser arrebatado. E existe doutrinas de demônios sendo trazidas nos dias de hoje para trazer medo, para tirar a fé do povo, para trazer uma incredulidade, para travar o povo a não ter esse entendimento. E na realidade aqui hoje, o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, pastor, você fala muito do doce Espírito, é só por ele. Tudo isso aqui está acontecendo por ele. Quando Noé ouviu, ele creu. Ele ouviu e creu. E se manifestou. Então hoje, nos dias de hoje, como nós estamos falando, o diabo está trazendo uma doutrina para cegar o povo, para trazer o povo o endurecimento espiritual de não entender que o arrebatamento está às portas. Vou repetir, o arrebatamento está às portas. O Mashiach vai vir buscar a noiva dele. O Mashiach vai vir buscar a noiva. Você não vai ser deixado, não. Se você crer, você não vai ficar, como falamos aqui em alguns momentos atrás, os deixados para trás, esquece isso. Isso é artimanha do diabo. Isso é coisa demoníaca. Demoníaca. Né? Você que crê, descansa o seu coração, entre no tempo da adoração e crendo dentro de você que o maior sinal do arrebatamento, em primeiro lugar, ele acontece dentro de nós. Pastores,
o senhor está falando aí, o senhor trouxe mais uma vez Noé, né, para a mesa. Nós estamos aqui igual Noé estava naqueles dias. A história fala que Noé passa... Foi 100 anos de construção? 100 anos como pregoeiro da justiça. Ele passa 100 anos falando, ó, vai acontecer. Fato isolado, pregando. Vai a justiça. acontecer. 100 anos. Ó, então, você tem que entender o seguinte, não é que a arca foi feita só para Noé, a família dele, não. Foi feita para quem quisesse crer. A arca foi feita para quem acreditasse, para quem cresce. Eu acho que Abraão também, em algum momento, a palavra vai dizer, e creu Abraão, Sim. e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15. E obedeceu. Gênesis Você está 15. entendendo onde está a justificação? A justificação não está no tamanho do seu cabelo, sabe? Não está na cor vermelha que você pinta a unha. Não está na... Você raspa ou não rapa as pernas. As pernas. Depilação, né? Ô, Jesus, ajuda a gente com esse português. Depilação. Não tem a ver, meu amado, pelo amor de Deus, olha o que a religião faz. É forte. Você me desculpa, ô pastor Isaac, pastor Diogo, infelizmente nós temos que, o senhor estava falando agora aqui no intervalo, cara, nós vamos entrar mais pesado um pouquinho. E eu entendo que o Espírito está nos conduzindo para isso. Então nós estamos aqui igual estava Noé naquele dia. Nós estamos dizendo para você, querido. Só que a diferença é que nós estamos falando na alegria do Espírito e trazendo para você com a alegria do Espírito que vai haver um arrebatamento, e arrebatamento tem a ver com festa, tem a ver com bodas, tem a ver com celebração, com alegria. Querido, nós estamos convidando você para uma festa que vai acontecer naquele dia. Em breve. Em breve. Em breve. Não é isso, pastor Isaac? Olha 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós, os que cremos, a igreja, a noiva, os que nasceram de novo, os que foram selados com o Espírito Santo, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Ud Rei Vavirei, é o poder de Al. Quem é o poder de Al? O Evangelho. O Evangelho nos salva, se nós cremos nele. Sim. Agora, ele nos salva de tudo. Nós somos incapazes de nos autossalvarmos. Não tem essa dessa teologia da inteligência emocional, autorresponsável. Esquece. No reino, quem salva é o Salvador. Nós somos os perdidos, os pecadores. Que a partir do momento que cremos, nascemos de novo, deixamos de ser pecadores e somos declarados justos. Mas não é uma justiça própria. É a justiça que vem de Al. A justiça de Al para a igreja é Yalcha. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30, diz assim, ó. Portanto, vós sois dele, sois. Você pertence, você tem dono, meu amigo. Ele não vai deixar nenhum dos filhos para trás. Ele não vai deixar ninguém que faça parte da noiva para trás. Vós sois deles em Yahshua Mashiach, o qual se tornou para nós, primeiro, sabedoria da parte de Yahweh. Segundo, justiça. A nossa sabedoria é Yahshua. Yahshua é a nossa justiça. Terceiro, santificação. Ninguém se santifica, somos santificados por estarmos em Yahshua. Yahshua é a nossa santificação. Aleluia. Quando Yahweh olha para Yahshua, ele nos vê em Yahshua santificados. É. E por último diz, ele é a nossa redenção. É ele o preço pago pelo nosso resgate. Agora, olha o 31. Não são nossas boas obras? Não, olha o versículo 31. A fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Salvador, no Soberano. Glorie-se nele, no que ele fez. Então ele não está aqui olhando para os nossos erros, porque ele olhou para os nossos erros quando pendurou o filho dele no madeiro. Pastor Isaac, até porque ele sabe que a gente tem nós temos essa capacidade de achar que somos nós. É. Muito claro, por exemplo, o episódio de Gideão. Muito claro naquele episódio de Gideão. Tem muito cara aí, irmão. Tem muita gente. Tem muita gente. Não, eu não vou permitir isso, porque se for assim, vocês vai sair do propósito. Vocês vão crer que foi a força de vocês. A força de vocês, e não é isso. A quantidade de guerreiro que venceu a batalha. Tá não. entendendo isso, ouvinte? Pastor Diogo,
não é a sua capacidade que vai te levar a reinar com ele, pastor E Diogo. a primeira palavra foi: fala que só os corajosos vai. Não, e tem um pequeno Só os detalhe. corajosos. Tem um pequeno detalhe que eu quero mostrar para Faltaram vocês. mais de um terço. E depois houve algumas situações, enfim. Na realidade, essa chamada ela tem que tocar muito no nosso coração. Exatamente. Porque a coragem vem pela fé. A Exatamente. coragem vem pela fé. Abraão só entendeu. E, infelizmente, pastor Diogo, não é para todo mundo Não. isso. Por que, cara, que não é para todo mundo, pastor Isaac? Deixa eu mostrar algo para vocês, Sim, para afirmar o que nós estamos falando, para nego não falar, é um versículo isolado. Isolado. Não, vou dar um monte A de gente está ouvindo versículos. muito isso. 2 Coríntios 3:5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, porque não há virtude e nem mérito em ser humano algum. Todos pecaram, todos foram desqualificados pela lei. Graça veio e trouxe qualificação de volta. Aí ele fala, mas a nossa capacidade vem de algo. Então, se ora, vem de algo. Tudo é Se jejua, vem de algo. Tudo vem Se de contribui, vem de algo. Aliás, a Bíblia diz que ele dá pão para quem come e semente para quem e semeia. foi isso que a gente estava discutindo quarta-feira com o nosso querido irmão, É. né? Da sua forma bélica, como você Sim, disse. sim. Você estava dizendo claramente isso, cara. Tudo que você fizer, até o seu esforço, é por causa Exatamente. Romanos 11:36. Dele, por ele e para ele são todas. Aleluia. Não é 10%, são todas as coisas. Existe. Não tem essa, você faz a sua parte e Deus faz a dele. Deus fez a sua também, querido. Foi pago. Creia nisso. Exatamente. Existe. Isso foi lá na lei. Isso foi lá atrás. Na lei você tinha que fazer, debaixo Isso da aí lá graça atrás. você recebe o que ele E fez. mesmo assim, tem um momento que Deus, na questão lá que nós também falávamos, quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício. Sim, quem morre não é Aparece- Isaac, Quem que aparece? o cordeiro. Né? Uma teofania, Do uma que pré- aconteceria. uma pré-manifestação do Machia. Não que Exatamente. aconteceria, porque já tinha acontecido no passado. Ele foi Sim, imolado antes da fundação do mundo. exatamente. Ali nós temos a prova cabal que nas regiões celestiais, onde o Pai habita na luz inacessível, havia um plano. Exatamente. Havia um plano de resgate para todo aquele que crê. Amém. A gente atropelou o senhor aqui, pastor. Não, Isso eu ia mas dizer. assim, em todos os momentos, a gente está entrando em algo aqui, e a gente é bem perceptivo o Espírito nos conduzindo. Né? Em todos os momentos, o próprio Machia não deixava a igreja, o povo, se perder daquilo, da originalidade da promessa, daquilo que já foi estabelecido. E talvez essas ideologias, esses sentimentos emocionais, que na realidade é muito vago, porque na realidade, eu quero dizer, não é o emocional que vai me trazer uma clareza. Não é um emocional que vai mudar situações na minha vida, como a gente vê muito hoje, essa inteligência, né? Essa inteligência, inteligente, essa fé positiva. inteligente, essa inteligência emocional, Tem nada a ver com isso. algo muito Evangelho vago. é poder. É. Algo Nossa. muito vago, muito raso, mas Superficial. Romanos vem com uma palavra ali de Romanos capítulo 1, verso 16, que o evangelho, ele é O poder. salvação e poder para todo aquele que crê. É. A chave é. Não existe. O emocional Eu creio. acaba se tornando algo muito vago, pastor. Então, tudo isso que eu estou passando, essa inteligência, uau, emocional, cara, vai te trazer algo muito raso. Na verdade, você precisa ter um experimento genuíno com ele. Sim, nascer de novo. Isso aí, através do nascer de novo, pela fé, você vai experimentar mesmo o entendimento e ser preparado por ele antes da Aleluia. fundação do mundo para ser arrebatado. E é o Aleluia. seguinte: se as pessoas que estão recebendo esse conteúdo não tiverem a ousadia de falar, Espírito Santo, me dê o mesmo espírito de sabedoria e revelação, para eu entender a graça, para eu aceitar a graça. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 12:9, que a graça é suficiente. Se dependesse de nós, íamos todos para o inferno junto com Satanás. Entende? Porque a inclinação da carne é morte. Sim. Não teríamos como. Por que a Bíblia fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne?
Por quê? Porque nós precisamos de um auxílio, de um ajudador, de alguém que nos conduza para fora dessa matrix, dessa hidra, desse sistema religioso, desse mundo mergulhado nas trevas. Entende? Sim. Você tem lá uma afirmação em Colossenses 1,13 que fala que ele nos transportou do império das trevas. Ele fez isso. Nós não daríamos conta de sair de lá. Então, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Entende? Hoje, se nós começarmos a colocar ênfase no nosso esforço próprio, na nossa justiça própria, no nosso empenho, na nossa dedicação, nós vamos subtrair a glória que é do Messias, que é do Salvador, a glória que é de rei vai vir rei, que é a glória de Al. E a Bíblia diz que ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Por isso vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Yahshua Mashiach. Isso não vem de vós, é uma dádiva, é um presente de Al, para que ninguém se glorie. É interessante que tudo isso que as pessoas dizem sobre a inteligência emocional é algo até que chama atenção. Bonitinho. A primeira instância mas quer dizer, totalmente paliativo. Enquanto não Melhoral. melhoral, se balena. Enquanto não existir um toque do espírito, Sim. enquanto não existir uma transformação, enquanto não existir uma submissão e entender que é por ele, é através dele e é para ele que são todas as coisas, não haverá um experimento dessa transformação, dessa mudança. Então, quer dizer, tudo isso que você está buscando, talvez você tenha buscado algo muito paliativo. E tudo isso, na realidade, emocional, vai ser superficial. Enquanto você não receber verdadeiramente esse toque, não receber verdadeiramente o poder do evangelho dentro de você, aí você vai começar a experimentar a boa, a perfeita essa palavra e a agradável vontade do Mashiach para a sua vida em todo momento, a ponto de você descansar o seu emocional, a sua alma, ficar em paz e esperar esse tempo. Oferecer verdadeiramente a sua adoração diante dele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aí tudo isso vai começar a fazer um sentido na sua vida. Eu tenho escutado esses dias, a maioria dos pregadores agora está um reverberando a mensagem do outro. Isso é um crime, né? Ouvir um pregar e começar a replicar aquela mensagem. Isso é um crime. Você tem que buscar direto. Eu recebi dele e entrego para a igreja. Estão dizendo o seguinte, que existe o evangelho almático. Eu discordo plenamente. Para mim não existe duas igrejas. Existe uma igreja, uma noiva. Vai subir. Se for deixado para trás, não é igreja, irmão. Não é igreja. Não é a noiva. Não é filho amado. Não nasceu de novo. Entende? É o joio e o trigo. Simples assim. É o que crê e o que não crê. É o crente e o incrédulo. Vai ficar o incrédulo, querido. Entende? Quem, como o pastor citou agora há pouco, quem zomba, quem desdenha, quem fica tirando onda, dizendo que arrebatamento vai acontecer nunca. Desde pequenininho eu ouço essa promessa, nunca se cumpriu. Queridão, mais de 300 profecias a respeito do Messias já se cumpriram. Nesse exato momento só falta cumprir essa. Agora, quer participar do arrebatamento? Creia. Creia que existe um Salvador e que esse Salvador é Yahshua Mashiach, que nós conhecemos como Jesus Cristo. Simples assim. Salvação só vem por meio da fé. Eu creio e eu recebo. E é só isso. Quando Romanos 1,16 diz que o evangelho é o poder de Yahweh para todo aquele que crê, no 17 ele fala assim, porque no evangelho não existe evangelho almático, evangelho carnal, evangelho espiritual, não existe o evangelho, só existe um evangelho, não existe outro. Qualquer outra mensagem é falsa. Entende? Só existe um Salvador, só existe um Espírito Santo, só existe um Yahweh, Pai de todos nós. Não existe 2, 3, 4, 5. Então esses pregadores hoje estão trazendo mais uma falácia, mais uma confusão para o povo, dizendo que existe um evangelho almático. Não existe evangelho almático. Existem pessoas que não nasceram de novo, por isso são reféns da sua carne e da sua alma fragmentada. Entende o que eu estou falando? E a Bíblia fala no versículo 17 de Romanos 1 que existe uma justiça revelada no evangelho, uma, que é a dele, não a nossa.
E que está escrito que o justo, por sua fé, viverá. Porque essa justiça, ela se manifesta do princípio ao fim pela fé. Mas essa justiça, pastor Isaac, não é o estilo de vida? Não é o estilo samaritano de vida que você leva? Não. Não são as suas práticas de oração e as suas práticas de jejum e de uma vida ilibada que você tem? Lógico que não. Justiça é uma dádiva. A palavra do grego é Doreia. Dória, prefeito Dória. Antigo tadinho do político. Mas, enfim, é Doreia. Então, essa palavra, a palavra para dádiva, é a palavra para presente. Então, justiça é um presente que nós recebemos, assim como salvação. Assim, a nossa obediência, a obediência que nós temos, é a obediência de Cristo. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação, ele é a nossa redenção, ele é a nossa salvação, ele é a nossa obediência. Tudo que há em nós, que glorifica aí ao hoje, é ele, porque nós estamos nele. Paulo disse, já não vivo eu, e Yahshua Mashiach vive em mim. As obras é a dele, não é a minha. Entende? Toda essa bondade que está na igreja hoje, essa misericórdia, essa compaixão, esse amor pelas almas, é ele amando por intermédio de nós, porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Entende? Não há virtude nem mérito algum em nós. Precisamos aceitar isso para viver, de fato, essa salvação e participar do arrebatamento. Olha o que diz Gálatas. Vou botar um pesozinho nessa mensagem aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 3. Eu outra vez vos declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que quer praticar a lei, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Agora, olha o versículo 4. Vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados do Mashiach, de Cristo, e caíste da graça. Você só pode cair de um lugar que é mais alto. Então, lei está aqui, graça está aqui. Lei é leitinho para os meninos, graça é alimento sólido para os adultos, que entenderam que a justiça que salva ele é Cristo, não é a sua justiça própria. Não é justiça própria. Olha o que está escrito no livro de Isaías. Vamos ser um pouco mais agressivos. Isaías 64:6. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos é todos. Todos os nossos atos de justiça, não os nossos atos pecaminosos, mas a nossa justiça se tornou como trapo de imundícia. Por isso que ele teve que morrer. Não tem um justo, não tem um que ele busque. Ele veio e morreu. O sangue dele derramado derrubou a parede de separação e inimizade. Hoje nós entramos no Santo dos Santos por causa dele. Isso aconteceu fisicamente no templo, né? Sim. Quando ele conclui Quando ele a entrega obra o da cruz, Espírito. quando ele entrega o Espírito, rasgou de cima a baixo, teve um terremoto, destruiu, acabou com tudo. E a Bíblia diz em Hebreus que aquilo ali era uma figura profética. O Espírito Santo estava dizendo assim, enquanto esse véu estiver aí, o caminho para o Santo dos Santos não está aberto. Mas o sangue dele, o corpo dele no madeiro, abriu um portal que dá acesso à pessoa ideal. Quer dizer, enquanto alguns ainda olham para as quatro, para ir para a estrutura, para as quatro paredes, teve alguém até que replicou o Templo de Salomão. Sim. Né? Teve uma entidade que até replicou uma obra magnífica, um negócio de outro mundo. Estava vendo esses dias também, parece que já existe uma maquete dentro de Israel do segundo templo. Terceiro templo. Ou seja, do terceiro templo. Então, infelizmente, as pessoas não entenderam, pastor Diogo. Elas não entenderam. O próprio Mashiach, quando ele conclui a obra da cruz, a estrutura, as quatro paredes, que eu também acho que é um significado poderoso isso. Sim. Aquilo se ruiu e veio de cima para baixo. Rasgou de cima para baixo. Ele removeu toda e qualquer estrutura física. Sim. Não é É verdade? incrível. Se você olhar para Gênesis, por exemplo, o que Nimrod usa? Tijolos.
para construir uma torre. Exatamente. É um espírito de Nirode. Esse espírito megalomaníaco, maníaco de grandeza. O cara quer construir templo. Não. Yahshua veio construir pessoas, edificar pessoas. A palavra edificação é literalmente construir um lugar para Yahweh habitar. Na realidade, pastor Isaac, a obra da justificação não foi para que hoje nós pudéssemos trazer e construir templos. O Mashiach, ele não quer templo, ele quer relacionamento. Ele busca mais relacionamento que templo. Na realidade, nós perdemos dentro de templos o nosso tempo. Porque, na realidade, quando poderíamos reunir no templo para adorar, quando tivesse um momento da reunião para adorar, ontem ali na nossa igreja, né, eu pude perceber ali a nuvem de glória pairando naquele lugar, ali no momento que nós estávamos adorando, pastor Bruno. Na realidade, hoje o templo tira o nosso relacionamento, porque eu vou para dentro do templo para cumprir um rito, para cumprir um tempo, para mostrar algo que na realidade não existe. E os templos de hoje acaba tirando o relacionamento que Yahweh quer ter conosco. Então a obra da justificação ela veio para que nós hoje recebêssemos esse entendimento, para que nós nos relacionássemos com Ele. Quando o Espírito foi liberado, foi para isso, para nós nos relacionar. O véu foi rasgado de cima a baixo, para dizer que a sua justiça própria, o seu achismo, aquilo que você faz, não tem nada a ver com o poder do Espírito. O poder do Espírito é crer, o poder do Espírito é descansar. A obra magnífica do Mashiach é trazer descanso para o povo. Pastor, então eu vou parar e descansar minha vida em tudo. Você vai descansar por dentro, crendo que Ele é o Deus da sua vida. Crendo que Yahweh é o Deus da sua vida e crendo que Yahweh te escolheu para trazer o propósito nessa terra, para preparar um tempo para que a igreja, a noiva, fosse arrebatada. Então nós vamos poder experimentar o tempo do arrebatamento quando verdadeiramente nós mudar a nossa mente, nosso entendimento. E não tem nada a ver com o emocional. E o emocional não consegue tocar na obra do Espírito. O emocional só toca no emocional. O emocional só pode tentar tocar na sua alma. Mas a obra do Espírito ela é perfeita. Pastor Bruno, pastor Isaac, Magda, todos que estão aqui. A obra do Espírito ela é perfeita. Ele traz para dentro de nós a confirmação que hoje nós somos filhos e herdeiros. Eu quero trazer uma afirmação aqui no livro de Apocalipse, para a gente sair dessa parte agora e partir para outra. Olha que está Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. Entende isso? Vai se abrir no céu um portal, a igreja sobe. E nesse lugar, nos ares, encontra com o Mashiach. Ninguém fecha isso, está escrito. Ele abre e ninguém fecha. Fecha, ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra, não negaste o meu nome, Yahshua. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Pai, de onde jamais sairá. Jamais sairá. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Escreverei nele o nome do meu Pai, o nome da cidade do meu Pai, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Pai. Escreverei igualmente o meu novo nome, meu nome, nele. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Revelação. Nós estamos debaixo de uma revelação extraordinária. Quem vai participar do arrebatamento são todos aqueles que creem
Todos os que creem. O que as pessoas estão confundindo hoje é salvação e galardão. Salvação é graça, galardão é recompensa. Agora, mesmo galardão que é uma recompensa por aquilo que eu faço com a salvação que eu recebo, isso também é graça. Isso também é a favor e merecido. Ser salvo e ser equipado pelo Espírito com os dons espirituais para servir os outros vai me gerar galardão? Vai, mas também é a favor e merecido. Nunca foi por obras. Nunca foi obras. Esforço, sacrifício. A gente pega e vê muito. Nossa, eu pago um sacrifício, eu faço algo, e nunca foi. É tudo por intermédio do Espírito. Olha a promessa. Olha a promessa. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Ele que disse isso. Quem crê em mim fará as mesmas obras. Por que vai fazer as mesmas obras? Por que vai fazer as mesmas obras? Ó, em verdade, João 14:12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Isso já aconteceu, já concluiu, já foi, se assentou. A minha Bíblia diz, em Efésios 2:6, que nós fomos ressuscitados com o Mashiach e nos entronizamos juntamente com ele, certo? Por que eu faço as mesmas obras? Porque é ele que faz através de mim. Eu sou o corpo dele. Não tenho capacitação nenhuma se não for por ele. É ele que está fazendo, na verdade. Não somos nós. Nós somos o corpo dele. É ele reproduzindo, é ele replicando, é ele continuando a obra dele, fazendo através de nós. Não há virtude e não há mérito algum em nenhum de nós. Precisamos aceitar que graça desceu por amor a nós, graça foi pendurada no madeiro para pagar os nossos pecados e graça está voltando para arrebatar uma igreja que creu que aquilo que ele fez é o suficiente para salvar, libertar, curar, santificar, prosperar e levar de volta para casa. Já ouvi muito, pastores, mas eu paguei muito por situações, eu me sacrifiquei muito, eu dei 7 pulinhos, eu participei das campanhas de quebras, de correntes, de muralha, de tanto lixo. Mas eu quero dizer algo para você, no tempo da sua ignorância. E na realidade, no tempo da sua ignorância, desceu a misericórdia. Porque tudo que aconteceu não foi pelo teu esforço. Nossa, eu paguei um preço tão grande. Eu fiz tantas campanhas no tempo da sua ignorância. E o que aconteceu não foi porque você fez, mas foi pela misericórdia. Agora está chegando o tempo do entendimento dos filhos. É viver naquilo que ele já produziu por mim. É o feito. É o feito. Concluído, aí eu não consumado. preciso mais de pagar. Eu não preciso mais de fazer. Eu não preciso mais de me esforçar. Eu não preciso mais de participar de tanta campanha. Pastor, então você é contra a campanha? Eu nem entendo o que é isso. O evangelho não fala disso. O evangelho fala de um homem que quando recebe o Mashiach como Salvador, ele descansa o coração. Aí ele vai viver tudo aquilo que já está pronto, tudo aquilo que ele fez. No tempo que eu não recebi pelo meu esforço, pastor Bruno, eu recebi pela misericórdia. Hoje, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 3, e é tão forte aquilo, é o tempo de você parar de andar como menino, inconstante, atrás de ventos de doutrina e ser verdadeiramente fundamentado pela palavra da graça. A palavra da graça já entregou tudo para você, já está tudo pronto, é um presente, você só for uma posse. É uma dádiva. Dádiva dele, da onde você não tem mérito nenhum. Paguei tanto, fiz tanto, totalmente a misericórdia dele. Na realidade, você vai ter um entendimento que aquilo tudo não produziu nada em você, porque na realidade, quando verdadeiramente eu entendo o poder da graça, eu sou transformado, eu descanso meu coração. Aí um ponto fundamental do poder da graça, eu entendo que o poder da graça sou eu servir o meu próximo, servir o meu irmão. E até porque, desculpa, pastor Isaac, e a gente vai meditando aqui, né? Vocês vão trazendo uma revelação, trazendo bálsamo, e eu, às vezes, aqui vou tocando nas feridas. Até porque eu creio que o ato de cultuar, o ato de nós estarmos como uma igreja viva,
não tem a ver com esse esforço, mas tem a ver com algo que nós estamos falando muito disso, o ato de contemplar. Na realidade, Quanto mais eu vejo, mais eu fico admirado, parecer. encantado, fico Eu tô crendo nisso ultimamente. mais apaixonado por ele. tá anestesiado. Anestesiado. Tem hora que eu tô lá no culto. Êxtase. Tem Arrebatamento é êxtase. hora que eu tô lá no momento, lá dentro da plataforma, né? Dentro das quatro paredes. Você me vê muito de olhos fechados. E eu, assim, a impressão é que dá mesmo é que eu não tô ali. Mas de fato, porque eu tenho entendido isso. Senhor, eu tô aqui para te contemplar. Eu tô contemplando. Quero te ver. Senhor, quero te ver. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos da fé. Eu estou aqui para te contemplar. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Não quero, sabe? Eu não quero essa formalidade. Sim. Tem uma canção nova aí que canta desse jeito, né? Formalidade, Não é formalidade. Eu quero a intimidade. Eu quero contemplar. Então eu creio, meus queridos irmãos pastores, que o ato, o exercício, entende? A prática da igreja está totalmente amalgamada à contemplação. Sim, sim. Quanto mais o vemos, mais o admiramos, mais o amamos, mais o adoramos na beleza da sua santidade. Eu quero finalizar essa parte, porque esse texto aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, que o próprio Ial de toda a paz vos santifique integralmente. Que ele faça isso. Tá? Que ele próprio faça isso. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos, ele próprio, irrepreensível até a vida do Salvador Yahshua Mashiach. Agora no 24. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Quem faz é ele. Olha o que está escrito em Filipenses 2:13. Pois é Ial quem produz em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Agora olha Hebreus, capítulo 4, versículo 10. Pois toda pessoa que entra no descanso, no repouso de Ial, também descansa das suas obras. Todas as pessoas que começam a andar de mãos dadas em concordância com o Espírito Santo para de fazer, também descansa de suas obras, como Ial descansou das suas. Eu preciso entender isso agora. Eu estou debaixo da graça. Debaixo da graça eu recebo a transbordante provisão da graça, eu recebo a dádiva da justiça para eu reinar em vida através de Yahshua Mashiach. Então eu vou ler de novo, Hebreus 4:10. Pois toda a pessoa que entra no descanso celestial também descansa de suas obras. Irmão, pare de fazer e comece a crer. E faça como o apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo, com o Messias. Já não vivo eu. Irmão, se você não vive, você não faz. Cristo, o Messias, vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé do Mashiach, que me amou e a si mesmo se sacrificou por mim. A justiça que eu tenho é Ele, não é o que eu faço. Aleluia. O que eu faço de errado não me leva para o inferno. O que eu faço de certo não me leva para o céu. É crer nele. Esse é o problema da religião. Tudo eles acreditam aos homens. A religião quer qualificar o homem e desqualificar Deus. Quer desqualificar o sacrifício de um Deus, do Messias, de Jesus Cristo, de Yahshua Mashiach. Porque quando eu creio em mim, eu desqualifico ele. Mas quando eu creio nele, mesmo que eu seja desqualificado, ele me qualifica. O senhor sabe, pastor Isaac, que eu faço sempre um paralelo pesado. Vou enfiar o dedo na ferida de novo, hein? Eu faço um paralelo pesado. Hoje você tá ferido. Hoje o dedo é na ferida. Vocês vêm com bálsamo aí e cura. Mas eu não vejo diferença nenhuma, pastores, daquela época da tal da Inquisição Papal, sim, daquelas épocas lá que os caras falavam assim, ó, vem aqui, deixa eu te falar, morreu o fulano de tal, morreu, seu parente morreu.
Agora, se você quiser que ele tenha um pouquinho de conforto, um pouquinho de descanso, Paga. você tem que colocar sua fazenda no nome da igreja, você tem que trazer sua fortuna, seu ouro, suas Mesmo coisas. jeito. Você tem que trazer e colocar tudo no nome da igreja para ele ter um pedacinho do descanso lá no céu. Talvez não é essa a retórica, não são essas as palavras que são usadas de maneira tão escancarada, mas existem coisas sutis aí que têm o mesmo sentido. Que é isso que, cara, você falou aí. A gente qualifica aquilo que nós fazemos, nós qualificamos, nós damos valor, nós damos poder, nós damos dunamis àquilo que nós fazemos e nós desqualificamos aquilo que ele fez, que Yahweh fez. Né, pastor Diogo? Através de Alcha. E através de Alcha. Pastor Diogo, eu não sei se o senhor tem esse mesmo entendimento, mas é uma verdade, isso é uma realidade. Desqualifica a graça Isso. totalmente, coloca a graça como um nada, e já ouvi muito, diga-se de passagem, agora vocês estão trazendo libertinagem para dentro da igreja, trazem o poder da graça, toca no próprio Machia, porque quando você está tocando na graça, quer te dizer, você está tocando no próprio Machia, no Salvador. Desqualifica totalmente o poder da salvação para trazer situações, para trazer doutrinas de demônios, doutrinas que não traz transformação e coloca a graça como um nada. A graça é tudo, Jesus é tudo, o Machia é tudo, ele é a própria propiciação, ele foi entregue para salvar o mundo e para trazer o entendimento do arrebatamento, que diga-se de passagem, está aí às portas. É por isso que tem que haver um esclarecimento. Eu não sei se o senhor concluiu o texto, mas é por isso que é preciso haver um esclarecimento, porque dentro aqui do nosso lado, dentro do nosso meio, já até disseram assim, eles estão falando de um sistema, estão falando de uma, né, estão falando da religião, falando de um sistema, tem que tomar cuidado para não estar construindo outro. Esquece. Nós E temos não tem consciência. nada a ver com isso. Não é uma nova visão. Não tem nada visão a ver com celestial. não tem é um nada novo a ver evangelho, com é o isso. evangelho original. Em outras palavras, o botão de start está aqui. O que nós temos que fazer é apertar ele e voltar no O começo. fundamento é a graça. O fundamento é a graça, tem que voltar no 1 começo. Coríntios capítulo 1, voltando ao Voltando ao fundamento. 1 Coríntios capítulo Pastor 3, o fundamento verdadeiro. 3:11. Exatamente. Se estiver nesse fundamento, meu irmão, quando vier o fogo, Já era. o fogo não vai Exatamente. consumir. O fogo só vai purificar. Exatamente. Palha, feno, madeira, tudo vai embora. Vira fumaça. Tudo isso é religião. É. Tudo. É frágil. O fogo vem sobre o fundamento e há purificação. Há purificação verdadeiramente para que sejamos arrebatados, sejamos transformados, receberemos um corpo sem corrupção nenhuma. Toda aquela corrupção, todo esse lixo que está sobre o mundo corrupto, ele vai ser queimado pelo fogo. Ele vai ser dissipado, Sim. vai ser aniquilado. A corrupção, todo o engano, nesse tempo vai ser queimado pelo fogo. O fogo, ele está se manifestando. Quer dizer, o fogo é a palavra. O poder da palavra, ele transforma, ele muda. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esse é o poder da palavra. É a espada de 2 gumes, É. que ela penetra, que ela vai até a divisão da alma, Espírito. corpo, espírito. E diga-se de E passagem, ela é apta diga-se de passagem, pastor, discernir todo o propósito do nosso coração. o que é que nós podemos, que ato que nós podemos cometer, fazer com as nossas mãos, que a gente consiga ir nesse lugar, divisão do corpo e da alma. Corpo, Ninguém. Se não for ele, Só a palavra. se não for a obra dele, ninguém não toca. é, pastor Isaac? Se for ele. Ninguém toca. Ninguém. Só se for o que ele diz. Esquece, Palavra viva. É a esquece. pessoa. Só ele faz isso. Só ele consegue prescrutar as profundezas do ser humano. Olha o versículo 11, Hebreus 4:11. Diante disso, esforcemo-nos. Olha o detalhe. Esforcemo-nos por entrar no descanso. Como assim? Trabalhar para parar de trabalhar? Porque se esforçar é trabalho. Agora, eu preciso me esforçar para entrar no descanso. Eu preciso me esforçar para parar de se esforçar. Você entende isso?
Nós recebemos uma mensagem tão ruim, um evangelho tão falsificado, Ruim, que todo mundo acha que tem que fazer sacrifício, pagar preço ruim, pastor. para ser abençoado. Ruim. Muito. Entende? A gente precisa pagar preço para ser salvo. Não, querido. Você precisa crer que ele pagou o preço para você ser salvo. Mas, pastor Isaac, aí talvez as confusões, né, que as pessoas têm. Mistura. As misturas que fazem. Porque tem um momento que a palavra vai dizer isso, né? O reino é conquistado por um esforço. Mateus. O reino é conquistado por esforço. E às vezes são coisas que trazem uma certa replicação de coisas que, cara, as pessoas precisam aprender como que se interpreta isso, né? Antes da cruz, é esforço mesmo. É esforço. É lei. Isso. É lei. Depois da cruz, o que o texto diz? Descansa. Salvo pela graça. Pela graça. Todo aquele que crê. Exatamente. E o reino, em Romanos 14, 17, é poder, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é bebida nem comida. Isto é, não é suor do teu rosto. Sim. Então, nos dias de João Batista, era lei, esforço próprio. Entende? Sim. Depois da cruz, o preço foi pago no madeiro. É uma nova aliança. Já não é mais esforço próprio. Sim. Agora é crer para receber. É graça. Isso. O que as pessoas não entendem é o tempo que elas estão vivendo. Sim. Quem disse que essa é a época da graça foi a própria graça. O próprio Messias. Sim. Ele que disse. Sangue da nova aliança. Então, essas misturas, por exemplo, pedir e dar-se-vos-á. Não é isso? Sim. Está escrito. Pede que você recebe. Na nova aliança, é assim, ó. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com todas. Não tem nada que você possa pedir que ele já não tenha dado, que ele já não tenha feito. Então, agora, levanta a mão para o céu e agradece. Entra no descanso. 2 Pedro 1:3. De acordo com o seu divino poder, ele nos concedeu todas as coisas necessárias para essa vida. Então, levanta a mão e agradece. Você não está vendo, mas ele já te deu. Então, agradeça pela casa, pelo carro, pela esposa, pelo esposo, pelo filho. É isso. Você tem que ser ousado. Botar a mão na barriga. O médico disse que você não pode conceber um filho. O médico disse que você é estéril. Mete a mão na tua barriga aí você e o teu marido fala assim, vai nascer. Sara teve. Por que eu não vou ter? Eu vou ter. E avançada em idade. Eles têm que entender, pastor Isaac, que existe, pastor Bruno, um tempo antes da crucificação e um tempo depois. É o tempo e o modo. Que Nós eles não estamos entendem. vivendo depois da cruz, Depois da não cruz. antes. Eu não vivo nos dias de João Batista, eu vivo nos dias do Espírito da noiva. Aleluia. No feito, no realizado. Entrei nesse lugar de descanso. As coisas vêm até na minha mão. Não vou eu não vou atrás delas. Entende? É tão difícil entender isso, né, pastor? Demais. É difícil até pra gente. Por causa da nossa mensagem. Ontem de manhã, ontem, olha só que coisa louca. Ontem nós três aqui estávamos vivendo uma situação dessa ontem. Nós estávamos, não era, né, eu acho que era a hora do almoço praticamente, eu acho que devia ser umas 11 alguma coisa, nós aflitos com uma situação pessoal aqui nossa. Cara, então nós vamos abrir mão desse negócio aqui para que esse aconteça. Nós vamos fazer, Sim. nós vamos abrir mão disso aqui para que aquilo aconteça. Antes das 16 horas da tarde, A cara, resposta veio. na hora que você me mandou a mensagem, aonde eu estava, eu parei e falei, Iau, só tu podes. Não, eu lembro do que Nós não eu disse. podemos nada. Quando você falou assim, não, vamos abrir mão disso, eu falei, não, isso aqui é isso, aquilo ali é outra demanda. Exatamente. É exatamente, porque o Senhor tem muito isso. O céu vai providenciar. O céu vai prover. O céu vai prover, o céu providencia. E nós temos uma incredulidade ainda em cima dessas questões. E na realidade, E é por isso que a gente não vive uma totalidade Na- desse favor. na né? realidade, nós podemos até, pastor, eu sei que o senhor está preparando algo muito forte aí, até trazer esse entendimento para as pessoas. Vocês podem entrar em contato conosco. Nossa, vocês é os top, vocês são. Parece ouvi- que vocês são. Já ouvi vocês- isso também, meu Vocês Deus. são os 3 homens de Deus, a Personificação. Me desculpa, mas
a transformação dos céus nessa terra, com uma palavra tão transformadora. Não é as duas testemunhas, não, as três testemunhas. Eu parei até agora aqui que eu nem aguentei, sabe? Eu tive que me segurar. Mas assim, pode entrar em contato conosco, pode fazer parte disso, pode chamar, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos te servir. Vivemos sim sobrenaturais, porque Ele pagou o preço. Vivemos sim o poder da cruz, porque hoje verdadeiramente somos transformados. Pessoas, e eu vou ser assim bem claro, tanto na minha vida, na vida do pastor Isaac, pastor Bruno, pessoas totalmente improváveis, um homem igual eu, totalmente improvável. Hoje eu vivo o poder da transformação da cruz. Pastor Isaac hoje vive o poder da transformação da cruz. E para algumas pessoas, nós não podemos mais recuar. Nós não temos mais o direito de recuar. Que nos desculpem, né? Estava que nos perdoe, mas não tem jeito. Com Isaac, que nós não temos mais o direito de recuar e de errar, porque aí vocês são tops? Não é porque nós somos top, não. É o sangue que está sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer algo, nós não temos o direito mais de errar, porque a graça pagou todo o preço pela nossa vida, tirou nós de um lamaçal, de um lixo que vivíamos, uma vida de promiscuidade total, prostituta, enganosa, cheia de vícios. E hoje a graça veio e nos transformou. Não temos mais o direito de pecar, não temos mais o direito de cair, porque hoje a narrativa que manifesta dentro de nós é só essa: descansa o seu coração, porque você hoje é salvo pela graça e você não vai ficar para trás. Você, no dia que a trombeta soar, você vai ser livre e vai subir junto conosco. Pastor Diogo, assunto ao céu. O senhor vai finalizar esse bloco agora, lendo o que o senhor quer ler aí, mas eu vou fazer aqui eu vou fazer um adendo aqui. Eu vou apertar o cinto aqui, porque eu sei que o Espírito está me tratando aqui também. O senhor está falando aí, né, dos improváveis. Esses dias eu vi uma discussão acerca do Rodolfo Abrantes. Quem foi o Rodolfo Abrantes? Você lembra? A gente não costuma ficar falando de homem aqui, não. Mas, Rodolfo Abrantes, um abraço para você, meu queridão. Você é um cara, você é um improvável. E é um cara que hoje, você vê esse cara ministrar, você vê as palavras que esse... Rapaz, você vê Deus falar com esse cara. Oh, que coisa maravilhosa. Um cara improvável. Um cara que era dado a tudo quanto é tipo de vício, uma vida de promiscuidade, uma loucura. O dia que a graça alcançou ele, através do irmão do Coque, parece, o testemunho dele é meio assim. O dia que essa graça pegou ele, irmão, esse cara tá aí hoje aí dando esse testemunho tão lindo. Meu irmão, um abraço pra você. Qualquer dia desses, vem aqui sentar conosco, aqui, contar um pouco da sua história para nós. Mas é isso que a graça faz, não é, pastor Isaac? Graça resgata as pessoas. Olha o que está em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem, não cuidará, ele tem cuidado de vós. Olha o versículo 10, essa parte aqui é mais pesada. Ora, e ao de toda graça, que vos convocou a sua eterna glória em Yahshua Mashiach, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará ele, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Olha que loucura. Tem mais aqui. Vou pegar aqui mais um pedacinho aqui. Vamos lá no livro de Judas. Olha que interessante. Versículo 24, Judas 1, 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair. Como que esse Pai maravilhoso, poderoso, vai deixar alguém para trás, de fora? Os que creram de fora. Impossível. Ah, porque vacilou. Ah, porque errou. Eu não estou validando o pecado. Eu estou dizendo que o pecado já foi pago, já foi punido. Os de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não tem mais força do que essa palavra. Não, esquece. O pastor usou uma palavra aqui, propiciação. E Yahshua Mashiach é propiciação. Está em 1 Pedro 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente os nossos, do mundo inteiro. Propiciação é o ato de aplacar a ira do Todo-Poderoso. Ele não está irado com a igreja. Ele está irado com as pessoas que desprezam a graça.
Ele está irado com as pessoas que não acreditam que ele é um pai amoroso, bondoso, que deseja salvar todo aquele que crê por meio do sacrifício do seu filho. Ele está irado com quem rejeita a sua paternidade, os seus cuidados especiais, a sua bondade, a sua compaixão, a sua misericórdia. Ele está irado com quem não crê. Entende? Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar. Olha isso. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar. Ele vai fazer isso sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Ao único Yahshua, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Yahshua Mashiach, nosso Senhor, nosso Salvador, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Ou seja, aquilo que você pensa que vai te levar para lá, essas práticas aí nessa matéria aqui, ó, nessa matéria aqui que você tá achando que vai te levar para esse grande lugar, não tem nada a ver com isso, esquece, isso aí vai ser jogado no lixo. Isso aí vai ser, sabe, descartado. Você vai entrar em uma nova forma que não é você que dá, e sim ele. Isso é extraordinário. Posso ler mais um último? Vamos lá, Efésios, para nós encerrarmos. Efésios capítulo 5, preciso mostrar isso. A igreja precisa conhecer a palavra. Eu preciso mostrar o que ele fez para ela aceitar o que ele fez e desfrutar dos benefícios do que ele fez por ela, certo? Todo mundo vai usar esse texto para falar de casamento. Eu vou usar para falar de arrebatamento. Aleluia. Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa. Todo mundo vai falar de casamento. Vou falar de arrebatamento. Assim como o Messias amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Sacrificou por ela para ela não ser sacrificada. É. Versículo 26. A fim de santificá-la, ele fez para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da sua palavra, que nós estamos fazendo aqui agora. Ao 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sabe quem vai fazer isso? O noivo. Consegue crer? Aleluia. É o que está escrito. Aleluia. Ele que faz isso. Não somos nós. Nós somos apenas os beneficiados, os agraciados, os contemplados. Entende? Aleluia. Por isso nós somos herdeiros de Yah plenos e co-herdeiros com Yahshua. Ele decidiu compartilhar conosco quem ele é, o que ele tem, o que ele fez por nós. O nosso papel é como uma noiva grata, amando e apaixonada, a dizer: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Maranata, Maranata, vem. Aleluia. É isso. E é interessante isso aí, pastores, é interessante que esse tempo se manifesta uma palavra tão forte em 1 João capítulo 2, verso 1, que diz: filhinhos, se vós pecais, vós tem um advogado junto ao Pai, Jesus, Mashiach, o advogado. A tradução do advogado no grego, paracletos. Paracletos. A tradução do paracletos, aquele que te auxilia lado a lado. Então essa mesa aqui não é mesa de notáveis, não. Não é mesa dos melhores, não. É mesa da misericórdia, do sangue, da cruz. É mesa daqueles que qualquer um pode sentar. E quer dizer algo, pastor Bruno. Pastor Davi, da quando o tempo da adoração mais profética, onde eu pude estar nos momentos, ouvindo a adoração, onde me tocou profundamente, aonde talvez hoje o sistema travou e enclausurou. Eu quero dizer uma coisa, da boca daquele moço eu ouvi a salvação, eu ouvi a adoração. Aonde você estiver, você pode vir, você senta nessa mesa aqui. Davi Passamani. Isso, você é honrado por ele. Ah, mas ele aprontou tanto, ele fez tanto. Meu irmão, eu não tenho essa autoridade para dizer ou acusar. Quem acusa é o diabo. O papel do diabo é acusar. E o nosso papel é reconciliar. O Mashiach veio e trouxe reconciliação. Então essa mesa aqui, pastor Davi Passamani, é sua também. É a reconciliação. Eu não tenho papel para acusar. Eu não sou acusador.
O acusador é o diabo. Não trabalha com o diabo, né? Trabalha Nós com o não Espírito trabalhamos Santo. com o diabo. Então, se a religião, pastor Davi Passamani, te enclausurou, te Cancelou. condenou, te cancelou, o Machia nunca te cancelou. Você pode vir sentar nessa mesa aqui, porque essa mesa aqui é da salvação, é a mesa que o Machia nos preparou. E quer dizer, pastor Davi Passamani, e para aqueles que não crê, quer dizer, um dia nós vamos sentar na mesa e vão ser servidos por ele. Abraão, Isaac e Jacó. Ele disse, né? Farei de novo no reino do meu pai, com Abraão, Isaac e Jacó, os que viveram antes da lei. Exatamente isso. Um grande abraço para você, viu, nosso irmão Davi Passamani. Isso. Nós cremos que há um favor de Deus ao seu favor aí, viu, meu irmão? Eu queria aqui encerrar esse bloco, né? Vamos tomar mais um cafezinho aqui e a gente volta com coisas muito mais poderosas aí para trazer esclarecimento. Nós somos o podcast de Fora do Sistema.